Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, ó Deus, de estarmos aqui para ser, Senhor Deus, usado por Ti, Senhor, através dessa palavra, Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor venha a falar ao coração de cada um, que o Senhor venha ministrar na vida de cada um através dessa palavra, e que o Senhor venha, Senhor Deus, fluir do Teu Espírito Santo aqui, Pai. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, que o Senhor possa ser a boca, Senhor, neste lugar, Pai. No nome de Jesus. E que a unção do Senhor prevaleça sobre este lugar, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, Deus já dá uma direção para o povo de Israel. Para aquele povo que escolhido, separado por Ele. E Deus fala assim, ó. Deus pede a eles, senão que temas ao Senhor, que andes em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva o Senhor Deus de todo o coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, porque é para o bem do povo, era para o bem deles. E quando o nosso Deus nos pede alguma coisa, pede algo, Ele pede porque Ele quer que nós sejamos direcionados, conduzidos, ministrados por Ele, porque Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos conduzidos para que nós possamos alcançar o bem dEle para nossas vidas, como diz no final do versículo 13. É para o teu bem. Ele já afirma isso daí. Por que Ele pede para nós obedecermos a Ele, andarmos nos caminhos deles, vivermos na direção deles, atentarmos para a palavra dEle? Porque é para o nosso bem. Tudo isso é para o bem do ser humano. E esta é a vontade de Deus. Que todo ser humano que o obedece, anda nos seus caminhos, e seja conduzido pela sua vontade, alcance o bem dele. E o nosso Deus, quando Ele pede para que temamos, para que o andamos nos seus caminhos, e o amamos e o servamos de todo o coração, e guardemos os seus mandamentos, é porque o nosso Deus, Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. Ele quer que nós vivemos com todas as nossas forças, que nós andemos com todo o nosso coração e que nós possamos esperar dEle o bem que esperamos, porque nós sempre esperamos o bem em retorno, quando nós fazemos o bem. E se nós obedecemos a Deus, amamos a Ele, servimos a Ele, adoramos a Ele, nós vamos receber o bem de retorno dEle para nossas vidas. O Senhor espera isso de nós. E é para isso que fomos escolhidos, separados. Deus escolheu um povo chamado Israel para dar uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel.
uma terra produtiva para aquele povo, para que eles vivessem bem, com alegria e em paz, para que eles vivessem em obediência a Deus e andar nos caminhos e viverem o melhor de Deus. Mas alguns daqueles povo andaram em rebeldia, em desobediência, não cumpriram o que Deus pediu para eles. Eles não entendiam o que Deus pedia. E era para o próprio bem deles. E Deus sempre estava falando com eles, direcionando, conduzindo, para que eles continuassem e prevalecessem no caminho do Senhor. E que eles não se perdessem. Deuteronômio 13:4 diz assim, Deuteronômio 13:4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E a Ele vos achegareis. Então Deus sempre comunicando, direcionando, conduzindo aquele povo, como eles deviam andar, como eles deviam viver na presença de Deus. E da mesma forma é nós nos dias de hoje. O Senhor nos chama a adorá-lo, a obedecê-lo, que andemos nos seus caminhos, que amemos a Ele de todo o nosso coração e o sirvamos a Ele, e guardemos os seus mandamentos. Mas nós às vezes deixamos de cumprir. Nós às vezes deixamos de olhar para o nosso Deus em algumas decisões, em algumas circunstâncias. E buscamos outros caminhos, outras direções. Não olhamos firmemente para o nosso Senhor. Não fazemos o que Ele nos direciona a fazer. Não fazemos o que alegra o coração do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. E vivemos como aquele povo que foi escolhido, separado pelo nosso eterno Deus, para ter uma vida abundante. Mas eles saíram do caminho e da direção e desobedeciam, porque queriam fazer do jeito deles. E do jeito do homem, do jeito do ser humano, dá tudo errado. Sai tudo pelo buraco. Vai tudo pelo ralo. Se nós deixarmos de fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade, o nosso querer, dá tudo errado. Tudo errado. E muitos ficam pelo caminho e perdem a bênção do Senhor. Nós, como servos, como filhos do nosso Deus, devemos nos orientar no Senhor e andar firmemente nos caminhos dele. Porque nós somos um povo escolhido por Deus para o adorarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para adorarmos a Ele profundamente, sem olhar para trás, viver com o Senhor todos os dias, não importando as lutas, as dificuldades, as batalhas do dia a dia, vivendo no Senhor, não importando o que você esteja passando. Esperar nele, confiar nele, de todo o nosso coração. Olha o que Deuteronômio 11, 26 a 28 fala. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vou desviar do caminho que hoje vos ordena, para seguir outros deuses que não conheceste. Olha que palavra. Então Deus já coloca diante de nós a bênção e a maldição. Obedecer e desobedecer. Caminho de Deus, um outro caminho.
o que escolhemos para nossas vidas nos dias de hoje? Bênção ou maldição? O que devemos escolher? Alguns preferem escolher um outro caminho, um outro Deus, outros deuses, outras vozes. Alguns preferem escolher a derrota, a destruição. Alguns preferem ficar pelo meio do caminho. Alguns preferem ficar destruídos. Alguns preferem abandonar a esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso, que faz milagres. E que fez na vida daquele povo lá. Abriu o mar para eles passarem. Deu maná do céu para eles comerem. Sustentou eles todos os dias da vida deles. E mesmo assim muitos escolhem outros deuses. Outros caminhos. Mesmo sabendo que nós temos um Deus maravilhoso, cuidador, zeloso. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos separa para uma vida maravilhosa lá no céu. Um Deus que nos conduz um caminho reto e santo. Um caminho da verdade, da santidade. E é esse Deus que nós devemos escolher, amados. É esse caminho que nós devemos escolher. Não importando o quão é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas o quão é difícil para nós, às vezes, caminhar nesse caminho. Mas Deus sempre está conosco. Como Ele está falando aqui, é para o nosso bem. Se nós andarmos no caminho dEle, amarmos a Ele, vivermos com Ele, buscarmos a Ele, é para o nosso bem. É para o bem do ser humano. Não é para o nosso mal. O fim é melhor que o começo. O fim vai ser melhor que o nosso começo com Deus. O fim é lá no céu. A vida eterna. A salvação. Nós vamos poder glorificar e bendizer o nome desse Deus todos os dias. Por isso, nós devemos escolher o melhor para nossas vidas, que é as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Deuteronômio 6, 1 a 4, diz assim, ó: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta, e ao guardares, para que bem te sustenta, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teu pai, na terra que mana leite e mel. Olha que benção. Se nós guardarmos todos esses mandamentos, o nosso Deus, Ele também vai nos guardar. Vai nos guardar do nosso inimigo, vai nos livrar dos nossos perseguidores, vai nos ajudar no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos familiares, vai nos proteger, vai acampar seus anjos aos nossos redores, vai enviar anjos guerreadores para guerrear a nossa luta. Mas nós temos que cumprir todos os mandamentos do Senhor, segui-los todos, sem titubear, porque Ele é um Deus zeloso. Amém? Glória a Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus único e verdadeiro.
E Ele nos ama. Ele quer que nós passamos a nossa vida aqui nessa terra colhendo o bem dEle, o melhor dEle para nossas vidas. Ele quer que a nossa vida seja uma vida de paz, de alegria. Ele quer nos abençoar grandemente. Por isso Ele nos alerta a andarmos nos seus estatutos e viver para o adorar e não buscar outros caminhos, porque somos geração eleita, um povo separado para o adorar de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então esse Deus, amados, Ele nos ordena nessa noite a não esquecermos dos mandamentos que Ele tem para a nossa vida. Ele nos ordena, queridos, para que possamos alcançar o bem dEle, para que possamos ver o bem dEle nas nossas vidas, que nós andamos no caminho deles, que o amamos, que o servimos de todo o nosso coração e guardemos os seus mandamentos. E eu tenho algumas lições para os irmãos nessa noite. Primeiro é temer. Está aqui no versículo 10, no versículo 12 do capítulo 10. Temer ao Senhor, nós devemos temer a Ele. E temer ao Senhor é reconhecer a sua grandeza, é viver em reverência e depender dEle diariamente. Diariamente. Se nós não dependermos do nosso Deus diariamente, nós não vamos conseguir temer a Ele verdadeiramente. Se nós não olharmos somente para o nosso Deus todos os dias, se nós dividirmos o nosso tempo do nosso Deus com outros deuses, nós não iremos temer a Ele, somente a Ele. Devemos depender dEle em todos os momentos, porque o Senhor nos conduz a uma vida separada do pecado. Se nós temermos a Ele, depender dEle diariamente, Ele vai nos conduzir a uma vida separada do pecado, nos guardar da contaminação do mundo e nos colocar em total dependência dEle. Temer ao Senhor é confiar nele em tudo. Em tudo. Olha o que diz Provérbio 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Isso é temer a Deus, verdadeiramente. Sem medo de errar. Sem medo de errar, porque Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é fiel. Ele não erra. Tudo que Ele faz nas nossas vidas é certo, é verdadeiro, é justo. Ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus fiel. Por isso devemos guardar todos os seus mandamentos e caminhar nos seus caminhos, que é o melhor para nossas vidas. Amém? O melhor para nossas vidas é guardar todos os mandamentos do Senhor, viver no caminho dEle, obedecer a Ele. Todas as ordenanças do Senhor são bênçãos para nossas vidas. Todas. Se você obedecer o que o pastor Zé Roberto fala, através da vida dele, você vai bem. Você sabe que vai bem, porque eu sei que vai bem. Qualquer um sabe. Mas imagine obedecer a palavra de Deus e obedecer os estatutos do nosso Senhor que nos criou, que nos formou, que usa o pastor Zé Roberto para falar conosco. Imagine como bênçãos nós iremos ter, como nós seremos abençoados. Glória a Deus. Então devemos temer ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, verdadeiramente. Não temer ao Senhor somente da boca para fora. Não temer ao Senhor só de fala. Com o nosso coração, com a nossa alma. Porque assim nós iremos bem e alcançaremos as bênçãos do Senhor. Segundo, devemos andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é mais do que tomar uma decisão. É uma jornada contínua de obediência, fé e amor a Deus.
obediência, fé e amor a Deus. A Bíblia revela que a verdadeira felicidade e segurança estão em seguir os passos do Senhor e rejeitar os atalhos do pecado. Seguir os passos do Senhor e rejeitar os atalhos do pecado. Andar nos caminhos do Senhor, viver uma vida em obediência, santidade e de confiança ao nosso Deus. Pois somente assim experimentaremos a verdadeira felicidade que Ele tem para nos dar. Amém? É uma jornada contínua de obediência, fé e amor. Porque é assim que vamos experimentar a verdadeira felicidade que Ele tem para nós. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Andar nos caminhos do Senhor é andar guiados por Cristo Jesus, por Sua palavra, e ser sustentados pelos Espírito Santo de Deus. O mundo oferece atalhos, muitos atalhos. O mundo oferece atalhos da direita, da esquerda, pelo meio. O mundo oferece muitas coisas. E as pessoas, muitos acham boa. O mundo direciona o homem à perdição e muitos acham bom. Porque muitos gostam de atalhos, de cortar caminho. Porque às vezes o caminho certo é muito doloroso. O caminho certo é muito longo. O caminho certo às vezes cansa. Mas o caminho do Senhor nos conduz à vida eterna. O caminho do Senhor é bênção para nós. O caminho do mundo nos leva para o inferno, para o lugar de tortura, de sacrifício, de dor. Mas o caminho do Senhor nos leva à vida eterna, um caminho de alegria, de paz, de bênção para nossas vidas. Por isso, andar no caminho do Senhor é o melhor para cada um de nós. Não importa se está sendo longo, está difícil, não importa. Continue, ande, dê seus passos, glorificando a Deus, entregando a sua vida a Deus, caminhando com Deus, que o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. A sua causa na justiça vai chegar, você vai vencer. A sua enfermidade vai passar, vai sair do seu corpo, o milagre vai acontecer, no nome de Jesus. Os seus projetos vai chegar, você vai conseguir alcançar. Você está desempregado? Se você colocar diante de Deus, a porta vai se abrir. O milagre acontece quando você coloca a sua vida diante desse Deus. Quando você encontra a verdade dele no seu coração, você fala: é esse que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Não adianta você cortar caminho, seguir atalhos, que você só vai sofrer. Vai parecer bom momentaneamente, mas lá na frente você vai sofrer. Mas se você esperar no Senhor, o refrigério vai vir na hora certa, no momento certo. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, amar a Deus. Como o primeiro mandamento, lá em Marcos 12:30 diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento no Novo Testamento, que nos diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O maior mandamento que o Senhor Jesus nos deixou é simples, mas profundo.
lá na nossa alma. Amar a Deus. E este amor não pode ser superficial, mas tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Devemos amar ao nosso Deus com todo o nosso coração. Isso é com toda na nossa mente, todas as nossas forças, nossa vontade. Amar a Deus significa dedicar todo o nosso ser a Ele. E isso resulta em obediência, entrega e adoração. Se nós não entregarmos, se nós não adorarmos, se nós não obedecermos, como nós dizemos que amamos ao nosso Deus, eu amo ao meu Deus, mas eu peco todos os dias e nem ligo para isso. Como eu posso falar que eu amo o nosso Deus e eu odeio o meu irmão que está do meu lado? Como que eu falo? Eu amo a Deus e faço mal para o ser humano. Como eu falo que eu amo a Deus e eu vivo numa vida de mentira? Como eu falo que eu amo a Deus e eu vivo olhando para a vida das pessoas e desejando a maldade? Amar a Deus é viver como Cristo viveu, como Cristo quer que nós vivamos. Amar a Deus é amar ao nosso irmão que está ao nosso lado, é querer o bem, é ficar feliz quando o irmão está feliz, é ficar triste quando o irmão está triste. Isto é amar a Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Que nós estejamos juntos uns com os outros, assim como Ele lá do céu olhou para nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo malditos, mas Ele nos tirou daquele mundo de trevas, daquele mundo perdido, e nos trouxe para perto dEle, nos salvou daquele mundo. Isso é amar. Ele não olhou para o nosso pecado, Ele não olhou para as nossas falhas, Ele olhou para o nosso coração e viu que nós ainda tínhamos alguma coisa boa, que é adorar a Ele. E nos separou daquele mundo perverso que nós vivíamos. E hoje, às vezes nós vivemos na presença de Deus, mas não cumprimos aquilo que o nosso Deus pede para que cumpríssemos. Que amássemos uns aos outros, que é o segundo mandamento. Que amemos o nosso irmão como Deus nos amou. Assim como nós queremos que as pessoas nos amem, nós temos que amar ao outro, com nossos defeitos. Não só pelas nossas qualidades, mas pelos nossos defeitos. E se eu falar que eu não tenho defeito, eu sou mentiroso. Se eu falar que eu não tenho falha, eu sou mentiroso. Mas nós temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus. Não existe homem perfeito. Existe homem obediente, homem que honra a Deus, homem que busca a Deus. E Deus quer que nós o amemos, assim como Ele nos amou. E quer que nós amemos a cada um dos nossos irmãos, assim como Ele nos amou e nos tirou das trevas. Para alcançarmos a vida eterna. O caminho de Deus é árduo. Não é fácil, como eu disse no começo, às vezes. Às vezes é difícil você amar um irmão. É difícil. Aquele irmão é difícil, aquela irmã é difícil. Ô Jesus, mas ore pelo irmão, ore pela irmã. Peça a Deus para Deus mudar o coração, o jeito, o caminho daquela pessoa. Mas ame, amados. Ame. Coloque a vida daquela pessoa nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu quero amar aquela pessoa como o Senhor me amou. Aí vai ficar mais fácil para você. Vai ficar mais fácil para mim. Vai pensar: se Deus me amou do jeito que eu sou, eu tenho que amar meu irmão do jeito que ele é. Amém? Glória a Deus. Amar a Deus de coração significa obedecer, mesmo quando não entendemos. Acabei de falar, meus irmãos.
Mesmo quando não entendemos, nas horas mais difíceis. Porque é nessas horas que nós temos que compreender que nós temos que amar a Deus, porque senão nós vamos ser derrotados, sermos destruídos. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha, é vencer o mal com o bem. É você amar às vezes aquela pessoa que às vezes te faz mal. É fazer o bem para ela. Você vai estar juntando brasas na sua cabeça. Você pode ter certeza. Que a bênção vai vir dobrada sobre a sua vida. Se você amar aquele que te persegue. Você não precisa bajular não, amado. Não estou falando para você bajular ninguém. Estou falando para você amar. Você não desejar o mal. Para você não amaldiçoar ninguém. Você tem que abençoar. Abençoa os que te abençoem. Para que a tua vida vá bem. Amém? Amar a Deus exige sacrifício, exige entrega e renúncia. Devemos entregar as nossas vidas ao nosso Senhor, porque Ele nos amou e nos deu uma oportunidade de sermos perdoados e vivermos em uma vida santa diante dEle. Glória a Deus. Quarto, servir ao Senhor. Servir a Deus não é uma opção, mas uma decisão para a nossa eternidade. Não é uma opção, é uma decisão para a nossa eternidade. É para a vida toda essa decisão. Hoje muitos se encontram em uma servir a Deus com dedicação ou servir em conformidade com o mundo. Olha só, servir a Deus com dedicação ou servir a Deus com conformidade com o mundo. Servir a Deus é mais que uma obrigação, é uma vida de certeza, é uma vida de entrega, amor e fidelidade a Ele. O Senhor exige uma escolha, uma entrega verdadeira, é uma vida constante nos caminhos do Senhor. Olha lá o Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, servir é decidir com firmeza. Entregar-se por inteiro e perseverar até o fim. A vida é formada por uma escolha que nos leva a amar, obedecer ao Senhor em tudo. Que cada um de nós possamos dizer, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é uma vida de entrega, obediência e honra a Ele. Quinto, guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos é uma das nossas provas de amor ao nosso Deus. É uma prova de que queremos viver nos caminhos dele. Queremos caminhar com Ele em tudo. Guardar os mandamentos do Senhor é querer atentar todos os dias para a Tua palavra, para a Tua verdade, para as Tuas orientações, para as Tuas condições para nossas vidas. Porque temos da glória do nosso Deus todos os dias. E precisamos entender, compreender, que se não guardarmos os seus mandamentos, estaremos à deriva, estaremos sem uma direção. Não conseguiremos vencer, não conseguiremos alcançar e não conseguiremos viver uma vida plena na presença do nosso Deus. Por isso, guardar os mandamentos do Senhor é muito importante. Porque os mandamentos do Senhor é essencial para nossas vidas. E os mandamentos do Senhor é a revelação para nossas vidas, para obedecermos os seus mandamentos. E caminharmos com eles. Guardar os mandamentos do Senhor é a prova da nossa fé, do nosso testemunho. Guardar os mandamentos do Senhor é obedecer e crer em sua palavra. É viver essa palavra
todos os dias da nossa vida, sem voltar atrás, sem andar para trás. João 14, 21 diz aqui assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha, vou repetir de novo essa palavra. Deus. Aquele que tem e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Porque quem guarda o mandamento do Senhor prova o amor dele ao nosso Deus. E o Senhor Jesus, em retribuição, nos amará e manifestará na nossa vida, através do Espírito Santo. Amém, amado? Glória a Deus. E eu concluo essa palavra, dizendo, Deus não pede a nós nada que não possamos fazer. Ele pede que o temamos, que o amemos, que andemos e que o sirvamos de todo o nosso coração. E esses pilares sustentam nossa vida e nos levam a ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Assim, nós o agradamos e, em contrapartida, Deus nos abençoa e nos ajuda em cada situação da nossa vida. E nos leva a ter uma vida de paz, de temor, de alegria nos caminhos dele. Deuteronômio fala, se guardarmos os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que ele nos ordena, é para o nosso bem. É para o bem de cada um de nós. Se nós guardarmos os mandamentos e os estatutos dele. Então é para o nosso bem que Deus pede isso de nós. É para o nosso bem que Deus ordena. Isso é para nós que tememos, andemos nos seus caminhos e o amamos de todo o nosso coração. E o sirvamos e guardamos os seus mandamentos. Amém? Glória a Deus.